O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a tendência, acredito, é substituir os vestibulares do Brasil. Isso vai ocorrer. Nós sabemos que é uma imitação do SAT, que é uma espécie de Enem norte-americano. É uma forma de crivagem, né? Uma forma de seleção. Bem, são 180 questões divididas em 2 dias. E a dica que eu daria é o seguinte, eu uso muito para os meus alunos, o jogo do pega-vareta. Então, quando nós jogamos, abrimos a mão e as varetas caem, nós começamos a pegar as varetas mais fáceis. Então, a dica é não começar pelo que você mais sabe, o matemático, o português, mas começar pela questão 1. A questão 1, resolva. A questão 2, não sabe, pula. A questão 3, resolva. Até a 90ª. Por quê? Porque muitas vezes o aluno perde muito tempo resolvendo uma questão e deixa de resolver 3 questões fáceis que estão adiante. Então comece, eu sei que tem que ter uma autodisciplina, é difícil. Eu falo isso para meus alunos, muitos não obedecem, cada um tem a sua dinâmica, essa é a verdade. Mas comece a fazer pela questão 1. Vá resolvendo as questões fáceis. No final, volte para responder as questões que você tem que lutar e tudo mais. E no final, tem questões que realmente a gente não sabe. Suponhamos 10 questões que eu não sei a resposta. Então vem a hora do chute. Até o chute tem regra. É a regra da probabilidade. Os matemáticos provam isso. Na hora de passar o gabarito, você vai anotar o número de questões. A, B, C, D, E. Aquela que tiver o menor número assinalado, chutem as 10 questões que você não sabe, naquela alternativa que tiver o menor número assinalado. A probabilidade de acerto é maior. Por quê? Porque no vestibular, geralmente há uma igualdade, é equânime, né? As alternativas A, B, C, D, E. E por fim, a questão da redação. A minha amiga Patrícia vai entrar mais em detalhes, mas tem 3 maneiras de proceder numa redação. Tem aluno que gosta de iniciar a prova fazendo a redação. Outros gostam de deixar para o final. Eu prefiro um terceiro caminho. Primeira coisa é ler a proposta redacional. Leia qual é a proposta da redação, daí vem aquela tempestade de ideias, anotem as ideias, porque a redação é dissertativa, você vai ter que ter fatos, vai ter que comprovar. Anote as ideias, mas não faça a redação, anote as ideias e comece a fazer as provas. Porque muitos vestibulares, e o Enem é um vestibular, eles estão interconectados. Muitas vezes uma questão é pertinente à redação, é mais um argumento que você pode pegar e anotar. Então, responda as 90 questões, vá anotando as ideias, no subconsciente você vai trabalhando e deixa a redação por último. Essa seria uma proposta. Eu estou falando isso, mas acho que nem eu faria direitinho, sabe? Porque é um momento de ansiedade, né? Eu acho que também precisa controlar isso, né? Ou tentar de alguma forma, né? Eu acho que quando a gente entra para a prova com muita ansiedade, ansiedade, nervosismo, isso, mas não se esqueçam acaba até de conseguir, não consegue nem raciocinar, né? Então, mas não se esqueçam, nós somos racionais, né? Nós temos razão, tem emoção. Eu acho que o vestibular é uma espécie de ritual de passagem, sabe? Querer uma tribo indígena. O adolescente vai virar um homenzinho, porque ele vai ter que enfrentar o medo, vai ter que enfrentar esse obstáculo. Ele é emoção, e infelizmente a nossa educação não trabalha muito com a emoção. A gente pode ir para a lua, mas ninguém fala de amor, ninguém fala de medo, de ódio, né? E a gente chega até a lua com a tecnologia, mas no dia a dia ninguém fala. Então ele vai enfrentar o medo. É um ritual de passagem, sem dúvida nenhuma, o vestibular. Bem, por enquanto, vamos deixar a Patrícia. Essas regras que a gente está falando aqui do Enem vale também para o vestibular, né? Para a prova de vestibular. Mas é tão interessante, um amigo meu, ele foi fazer uma prova e daí o outro chegou e falou, não, e aquela... Você respondeu quantas questões? Ah, X questões. E eu várias, não sei o que, não sei o que. Ele falou, nossa, mas aquela lá de português, não sei o que, estava fácil. Ele falou, tinha essa questão? Tinha? Onde? Eu não vi, né? De tão nervoso que estava, ficou cego, né? Diante da prova. Então, a gente tem que ter esse controle mesmo. Agora, algumas dicas básicas para a redação. Acho que tem coisas que é bom a gente já estar bem preparado. Você me mandou aqui 10 dicas, né, de como fazer uma redação. Vamos tentar passar isso para o pessoal que está em casa. Aqui você fala, né, que a gente precisa ficar bem atento na atualidade, que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sim, porque como o professor colocou,
o professor deu a dica para a hora da prova. Então, a hora da prova, eu tenho que agir dessa forma. Mas antes da prova, tem toda a preparação. E a redação é o que os alunos ficam com um pouco mais de medo, não é? Então, eu costumo dar algumas dicas, tanto para a questão da redação científica, que é a que eu trabalho na faculdade, mas que valem também para o vestibular. Então, no caso, o que eu acho primordial é estar atento a tudo que está se passando. Então, as notícias, né? Ler boas revistas, bons jornais, acompanhar bons sites, estar atento aos noticiários, não é? Porque isso vai me deixar por dentro de assuntos que podem, né, professor, vir a ser tema da redação. Atualidades. Atualidades, exatamente. Né? Então, está por dentro da atualidade. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, o que está acontecendo? Porque provavelmente um desses assuntos, né, pode ser. Agora você fala também de formatos de redação, que seria? Sim. Então, a redação do vestibular, do Enem, ela tem que é o que a gente chama de dissertação argumentativa. Então, o aluno tem que pegar o tema, não é? Ver qual é o tema. Como o professor falou, vem aquela tempestade de ideias, né, em cima daquele tema. Não basta só. Então, eu tenho que ter como o próprio nome, né, diz, eu tenho que argumentar em cima daquilo, colocar o meu ponto de vista a partir daquilo. Não basta só eu dizer o que eu sei daquilo. Não, eu preciso colocar o meu ponto de vista. Então, por isso que eu preciso estar atento à atualidade, mas também ter uma opinião sobre aquilo. Porque isso é o foco, muitas vezes, da dissertação argumentativa, que é o tipo de redação, né, pedido. Agora, professor, tem pessoas que se empolgam, né, com a redação, acabam escrevendo demais, ou outros, né, querem escrever menos para ter menos margem de erro. E aí, como é que faz? Claro que o equilíbrio é a solução, né, A regra é que menos de 7 linhas, eles desconsideram completamente. Tem que tomar cuidado com a prolixidade, né? O prolixo, às vezes é prolixo, né? Fazendo um trocadilho, não é prolixo. E o aluno realmente se empolga, e isso é perigoso. Todo vestibular pressupõe uma preparação. Nós temos aí os cursinhos, nós temos o ensino médio, professores de redação, e ali vai ser a culminância de todo esse processo, Eu só queria acrescentar também uma forma de acabar com o nervosismo, o medo. Aqui mesmo nós temos receio, né? Quer dizer, eu estou num lugar diferente, não é o meu habitat, estou fora da minha concha. Então a gente sente até um receio, um calafrio, não, Patrícia? Sim, com certeza. Mas a gente vai se acostumando. Imagine um adolescente de 17, 18 anos. Eu acho que, além da inteligência, é a questão do dom, sabe? Eu acho que é um grande momento para o adolescente saber se é esse caminho que ele quer. Eu tive amigos de 4º, 5º ano fazendo medicina, largou medicina para ser músico e está feliz e realizado. Outros levaram 6 anos fazendo cursinho para conquistar um curso de medicina e conseguiu lá em Santa Maria, né? Espero não ter participado da boate, que lá na festa de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Uma aluna. Aqui mesmo, o Vinícius, né, em Lorena, ficou 6 anos para conseguir medicina. Então, o dom é o momento de você, meu caro jovem, saber se é o que você quer ou não. Isso dá firmeza. É aquela chama que vem de dentro, né? Aquela chama que vem de dentro. Porque eu acho que nós estamos aqui para acabar o mundo que foi construído. E por isso Deus nos deu um dom. Que é uma forma de acabar e nos realizar como pessoa e ajudar a criação. A gente viu a reportagem sobre o Enem, falando sobre os critérios de avaliação, que ano passado teve críticas, foi alvo de críticas a avaliação, e esse ano está um pouco mais sério, mais rígido, vamos dizer assim, questão de brincadeira na hora da redação. Sim, há uma tentativa do governo de ser mais rigoroso. Agora imagine uma pessoa corrigir 3, 4, 5, 10 mil redações. A tentativa é boa, eu acho que nesse sentido é válido. Vamos ver se não há vazamentos, né? O país como o nosso, interessante, né? Não consegue seguir uma trilha de honestidade. Vamos evitar os vazamentos, o famoso QI, né? O QI é quem indica. Deve ser perigoso, não é o QI quem indica. E vamos torcer para que seja alguma coisa séria, esse ritual de passagem dos nossos adolescentes. O senhor está falando também a questão da
da correção, né? Que são muitas correções para uma pessoa. Para uma pessoa. Uma questão que eu gostaria também de deixar é a questão da letra. Os alunos têm tido, sabe, muita assim, falta de cuidado na hora de fazer a redação, e os professores que corrigem, não é? Estou falando por mim, que faço correção, a gente tem muita dificuldade porque as letras estão muito ruins. E isso compromete, porque às vezes o aluno fez uma boa redação, não é? Desenvolveu o tema, argumentou, colocou o ponto de vista, mas a letra está tão ruim que a gente tem dificuldade para corrigir. E o professor já está cansado, corrigiu tanta prova. Sim, o professor tem dificuldade para corrigir, porque a letra está muito complicada. Não é? Hoje, com essa questão da gente digitar muito, não é? Usar muito computador, então a gente realmente, quando tem que escrever, a gente percebe que a letra já não está como era antes, a letra está um pouco ruim, mas o aluno precisa tomar cuidado com isso, dar uma caprichada lá na hora da letra. Aqui você até chama atenção com relação à letra de forma. Sim, tentar evitar a letra de forma. Claro, algumas pessoas só escrevem com letra de forma, não é? É o jeito que ela gosta de escrever, mas pode haver confusão, não é? Entre maiúscula e minúscula, e isso compromete, porque a questão da pontuação também, se o aluno já não pontua muito bem, e aí ele escreve com letra de forma, o que vai acontecer? Não tem como saber se ele terminou, se ele não terminou, se está começando um outro parágrafo ou não, isso compromete também a... Mas não é proibida a letra de forma. Sim, não é proibida, com certeza, mas assim, tomar um certo cuidado, né, com relação à letra de forma, porque como eu falei, tem aluno que só escreve com letra de forma, mas tomar um cuidado então na hora de, não, aqui eu terminei o parágrafo, então deixa eu ver se a minha letra, né, está distinta da letra minúscula. Pelo menos aqui você também acha importante dar dica com relação à utilização da primeira pessoa do singular, não é isso? Sim. Geralmente, né, professor, tem que se evitar um pouco o eu acho, eu penso que... É meio impessoal. Eu tenho certeza. Exatamente, ela tem que ser impessoal. Evitar a primeira pessoa. Sim, porque se eu uso eu acho, eu penso, eu tenho certeza, além de eu estar me colocando muito ali, eu costumo dizer para os alunos, né, não colocar a cara a tapa, fica uma redação que foge aos padrões do argumentativo, que apesar de, claro, estou argumentando, não vou usar a primeira pessoa, mas é preciso, como o professor disse, deixar impessoal. Tá. A outra atenção também é com relação à divisão da dissertação. Você também está chamando atenção com relação a isso. Precisa ficar atento para a questão do começo, meio e fim. Não é? Então, é a introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão. Então, um parágrafo para introdução, uns 2 ou 3 para o desenvolvimento e a conclusão, um parágrafo. Não é? Até porque, às vezes, tem um número certo de linhas para desenvolver a redação, tentar dividir mais ou menos assim. Não é? E, claro, em cada um desses parágrafos, desenvolver a ideia, não é? O que eu estou querendo dizer, o que eu estou... qual que é a minha opinião com relação a isso, e depois, na conclusão, deixar claro também ali, né, o ponto de vista. E não se esquecer da coerência, né? Sim, isso aí... Introduz uma afirmação, sim, e a conclusão continua, foge. Sim. A conclusão tem que retomar e arrematar a introdução. Senão é o famoso sem pé nem cabeça. Eu falo para os alunos, é o famoso texto sem pé. Porque quando eu estou trabalhando coesão e coerência com os alunos, depois que eu explico a coesão, coerência... Então, o que é um texto que não tem coesão e coerência? É o famoso sem pé nem cabeça. Né? Eu tenho a participação do Felipe Assad, lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ele pergunta assim, qual o peso da redação diante da prova como um todo? Algumas matérias têm peso maior, dependendo das específicas? Sem dúvida. A redação vale 1000 pontos. Aqui em Lorena nós tivemos alguns alunos que conseguiram atingir esse índice. Quer dizer, a redação é vital. Inclusive para alguns vestibulares que não adotam o Enem. Por exemplo, a Unicamp, é quase mais da metade da prova. Então, muito carinho com a redação. Muito carinho com a redação. Mas não se esquecer que são 180 testes também, em 2 dias. São 1000 pontos. Tem mais algumas dicas aqui. Vocês também a dica com relação a evitar repetições, né, de ideias, o melhor é usar o sinônimo nesses casos, não é? É verdade. Aqui também está falando, evite generalizações, usando expressões do tipo todo mundo, ninguém, etc. Isso. O queísmo também, que. Então... Mineiro tem muito então, né? Então. Aqui também está falando das frases feitas, não é isso? Isso. E uma coisa importante também que estava comentando o professor antes, que é a minha, entre aspas, né, briga com os alunos estão deixando muito a desejar essa questão na hora de escrever,
eu escrevo do jeito que eu falo. Então tem que ter essa consciência que eu tenho a minha língua oral e a minha língua escrita. Eu não posso escrever do jeito que eu falo, não é? Uma coisa é você falar, você usar gíria, o que a gente costuma, o né, o se, o tá, isso faz parte da língua oral. Na língua escrita, eu preciso prestar atenção para que isso não aconteça, porque isso está deixando as produções escritas bem complicadas, né? Neste sentido, pode ajudar bastante a questão da leitura da literatura. Sim. Que o do Jô, ele dá aula, eu já tive aula com ele, e as aulas, elas são muito dinâmicas do Jô. Tá. Essa é a segunda oportunidade. A gente se encanta com a literatura. A segunda oportunidade da Canção Nova, e exploraram uma das técnicas que alguns professores usam, né? Que é um processo mnemônico, de memorização, que é a música, o canto, o ritmo. Embora eu seja desafinado, mas a gente dá um jeito na hora, né? Agora, o Enem, ele não cobra literatura especificamente. Ele cobra análise e interpretação de texto. Diferente da FUVEST, da Unicamp, que vem exigindo 9 livros, entre poesia, romances, e eu espero que todo mundo corra atrás desses 9 livros. Quem está pensando em fazer um bom vestibular para a FUVEST, a Unicamp. Já o Enem, não. O Enem é análise de texto. É bastante raciocínio, tem que ter muita paciência, porque às vezes os textos são quilométricos, embora nos últimos anos estejam diminuindo o tamanho do texto, mas tem muito texto. E isso eu sei que acaba cansando. Sim, eu ia dizer sobre... Porque as aulas do Jô, como a gente dizia, apesar do Enem não exigir, mas a leitura, ela ajuda quando a gente vai escrever, com ideias, com raciocínios. E nas suas aulas você até lembra trechos de escritores. Isso que eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Meu Deus, vocês querem que eu cante, é isso que é verdade, né? Essa é verdade. Então diz logo, vocês querem que eu faça o quê? Que eu cante? Vai ter que cantar, Jô. Vamos ver se é desafinado ou não. A gente vai avaliar. Só assim. Um trecho que eu gosto muito, eu acho que mostra bem o ritmo. Iujuca Pirama, ou Ijucá Pirama, segundo alguns, aquele que vai morrer. É um texto do Gonçalves Dias. É a história do último dos descendentes Tupi. Então tem uma cena que ele foi aprisionado pelos Chimbiras, ele é refém dos Chimbiras, são antropófagos, e ele vai se autobiografar. Então ele diz assim, tomar banho vocês, hein? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros. Outra palma! Ijuca Pirama. Tan, 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 tan. Porque o ritmo é uma alternância. Eu sei em termos intelectuais, mas não tem no meu coração, vamos dizer. É uma alternância de sílabas átonas e tônicas, né? Por exemplo, o anapesto. O anapesto é um eneassílabo, 9 sílabas, com 2 átonas e uma tônica. Tan, 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 tan. Isso é ritmo. E aí fica mais fácil para entender e compreender, né? E desperta curiosidade para ler também. É verdade. Mas não é só o canto, tem toda uma dramatização, professor de literatura, né? Você dramatiza, você teatraliza, porque a gente vai entrando na história. Esse é o meu dom, vamos dizer. Desde os meus 14, 15 anos, eu me lembro da minha mãe comprando livro, às vezes deixando comprar uma coisinha para comer, porque queria comprar um livro que era obcecado. Então eu descobri meu dom e acaba até hoje também trazendo essa inspiração para outros, né? Eu espero que sim. Hoje em dia está difícil a estudantada ler, mas o pessoal não lê, puxa vida. É verdade. Vamos trazer o professor aqui mais vezes, né? Então, para incentivar a leitura em casa, hein? Vamos criar aqui com ele mecanismo para ler, né? E aí a gente está falando né, que várias faculdades já estão em inscrições abertas para vestibular, né? Isso, professor. Isso. Inclusive, a nossa faculdade aqui da Canção Nova também, não é? Nosso vestibular vai acontecer dia 7 de dezembro. Né? As inscrições vão começar agora em novembro, então o mês de novembro todo. Não é? E esse ano as inscrições vão acontecer somente pelo site da nossa faculdade. Então seria o www.fcn.edu.br. Que está aí no seu vídeo. Isso. E os cursos que nós... Quais são os cursos? Isso, os cursos que nós oferecemos são os cursos de administração, filosofia, jornalismo e rádio e TV.
Né? O aluno, ao fazer a inscrição pelo site, vai gerar um boleto, né? A inscrição no valor de R$30, ele vai imprimir esse boleto, ele tem até o dia 2 de dezembro para pagar essa inscrição de R$30. E aí, mais ou menos dia 5, né? Ele entra novamente no site para confirmar o local e o horário certinho da nossa prova, do nosso vestibular aqui para a Faculdade de Canção Nova. Legal, né? Quero abraçar todos aí da Faculdade de Canção Nova, né? Que tem essa missão também de formar homens novos para o mundo novo, que é esse o desejo do coração do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, não é? Se você tem mais dúvidas, então, entra aí, olha, www.fcn.edu.br para você saber mais informações com relação à Faculdade de Canção Nova, tá certo? Vamos juntos, né? Olha, a Rebeca aqui, né, tá com a gente, ela estuda lá na Faculdade de Canção Nova, é sua aluna, né, Patrícia? Isso, minha aluna. É uma boa aluna? Excelente. Vamos revelar para o Brasil. Rodrigo também já foi meu aluno. Também era um bom aluno? Rodrigo Marli, também, ótimo. Elbinho. Aqui vai falar que todo mundo é bom, né? Elbinho também foi meu aluno, né? Quando eu era Elbinho, né? Agora? Da época que me chamava de tia. Então, acho que, né, que eu tô olhando aqui. Esqueci o nome. A Jordana também foi minha aluna. Ai, então, que beleza, né? E muita gente em casa também até tá falando. Eu também já fui aluna do professor, e daí da professora, né? Isso. Me ajudaram. E esse reconhecimento também dos alunos com relação a esses mestres, né? Que nos ajuda, essa luta, né? De formar, de educar, não é fácil, a gente sabe disso. Só uma coisa, me lembrei, interessante. O que quer dizer vestibular? Vem do latim vestibulum, quer dizer entrada. O vestibular é entrada. Interessante, né? É verdade. E aí, a gente está falando de entrada, mas a gente está encerrando. Obrigada a vocês certo. Pelas dicas, viu? Que vocês deram aqui no programa. Tenho certeza que o pessoal de casa vão poder aproveitar bem, viu? Boa sorte, né? O pessoal que está indo aí para o Enem. Boa sorte a todos. Boa sorte. Os professores ficam aqui torcendo, não é? Sem dúvida. Obrigada, viu, a vocês. Deus abençoe. Obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. Obrigada.